Fala galera, mais um Tá na Planet no ar. O seu programa, você já sabe, que tenta trazer tudo aquilo que está na cabeça desse povo imigrante que vos fala, né? Eu sou Lucas Alenquer, hoje eu estou aqui na presença de Carol Sancio, muito obrigado por ter vindo. E aí hoje a gente vai falar sobre um tema, hoje o programa vai estar maternal, assim, né? Vamos falar de mamães, filhos e tudo que está afligindo aí corações e mentes nessa semana que está passando, né? A nossa famosa semana de relaxe, né? E aí fica a pergunta, né? Quem está relaxando aí durante essa semana? Filhos e pais e... Bom, isso a gente vai falar daqui a pouco. E também sobre uma iniciativa do governo do Quebec de aumentar o número de vagas nas creches, né? Nas garderies, kindergartens, como você achar melhor nomear. Tá? Então, vamos começar? Vamos, claro. Então, vamos lá, Carol. Me explica aí. Você, mãe de uma menina aqui, né? Vieram, já estão aí, 6 anos de idade, já em plena efervescência aí de escola, na rotina, né? E aí, eis que você se depara em pleno fevereiro, março, né? Que a escola para, não tem curso. A vida não, mas a escola das crianças sim. Então você estava com tudo agendado e aí vem a semana de relaxo. O que é isso? Né? Como é que vocês foram informados? Me fala um pouco aí de como você recebeu essa notícia. Então, eu recebi um comunicado da escola, tem uns dias, acho que uns 15 dias atrás eu recebi. E foi uma surpresa para mim. Eu sabia que existia essa semana do relaxo, mas eu não estava muito ligada nisso, assim, porque eu não sabia que era agora. E aí eu... Você sabia que em uma semana aí você ia relaxar, mas não sabia quando, é isso? Eu não sei, né? Pois é. Mas para as crianças, né? Para as crianças. Sem aula. Sem aula. Nada, sem dever, sem prova. Para tudo. Tudo. A escola para durante uma semana toda, né? Nessa épocazinha aí e do finalzinho do inverno e tal, para dar um breakzinho, para a criança dar uma relaxada. Sim. Só que a vida não, como você falou, a vida não para, né? E a gente tem que trabalhar, e quem estuda, eu não sei se em curso normal, tipo... Olha, eu já tive essa experiência na universidade aqui, onde eles paravam, né? Mas geralmente era para que você se preparasse para estudar. Porque os exames, as provas finais, viriam logo em seguida. Tá? Então, era uma pausa de alguns dias, sim. Mas, bom, quem parava, né? Mas eu me lembro que o ano passado, eu estava estudando, eu estava na TK, sim. E não parou. A gente teve aula, só que o ano passado eu não tive problema, porque a Nina ainda estava na garderie, e garderie não para. Então... a garderie continua. Tá, então se você tem uma criança ainda menorzinha, você não passa por esse... Não precisa se preocupar com isso. Tá bom. A única questão é que a maioria das crianças tem irmãos e mais velhos, então tinha muita pouca criança na garderie e a Nina reclamava que não queria ir porque quase não tinha amiguinho pra brincar. Mas ela foi. Entendi, porque ainda assim... Porque mesmo que não tenha semana de relaxe, né? Pode ter um irmão e aí os pais têm que fazer alguma coisa, né? Isso é verdade. Eu já escutei, já vi alguns amigos meus, inclusive, né? Que têm crianças, que decidem marcar férias nesse período. Exatamente. Também. Porque quebra completamente a rotina, né? Na verdade é isso que eles propõem, né? Exatamente. A ideia é quebrar a rotina e estimular uma conexão maior entre as crianças e os pais, né? Para que os pais façam coisas juntos, atividades, né? Que vão pra rua, que viajem, essas coisas. Só que, assim, nem todo mundo consegue fazer isso. Tem pais que conseguem se planejar. Eu tenho um amigo que conseguiu pegar uma semaninha aí no trabalho para ficar com o filho e tal. Mas, de férias dele. De férias, pegou das férias dele, depois ele vai descontar. Mas acho que a maioria não consegue, né? E aí é um transtorno, porque... E faz como? Pois é. A gente tem a opção do Campo do Jur, né? Que são tipo umas colôniazinhas, né? De férias, que você
paga e deixa a criança lá o dia inteiro, com monitores e várias outras crianças. É super legal, assim, é super interessante, mas é caro. Então, só para ver se eu entendi. Então, eu pergunto também porque eu não tenho filho, né? Então, às vezes, eu não passei por isso, né? Mas você bota a tua criança numa escola pública, em teoria você paga quase nada, né? Ou nada. E aí, durante uma semana, de acordo com a lei, o calendário escolar, tem uma pausa e você tem que se virar para arranjar tempo ou ocupar a criança com alguma outra atividade. Isso. Que se você não tiver atento, você não vai prever, você não vai planejar. Ou você não tem dinheiro para fazer isso. Né? Porque eu conheço gente que pega as crianças e vamos viajar, pega um resort, vai, sei lá, para Flórida, vai para Cuba, né? Mas será que dá para fazer isso todo ano? Pois é. Sabe? Fica sempre essa... Fica. E aí, quando não dá para fazer isso, gera esse transtorno, porque o Campo do Ju não é barato, né? Pesa bastante e nem todo mundo tem esse dinheiro também, né? E quanto é que custa mais ou menos Isso depende, pelo que eu andei vendo, depende muito de cada Campo do Ju. Tem uns que são caríssimos, que custam $50 por dia. E tem uns que... eu sei de uma amiga minha que pagou 180 a semana toda. Tá, não. Né? Esse até que... Dos males o menor, né? Mas se você... Por exemplo, se for numa situação de férias mesmo, de verão, se você precisar deixar a criança no Campo do Ju, dá uma pesadinha se você botar na ponta do lápis no fim do mês. Né? Porque são quase 3 meses de férias. São quase 3 meses de férias. Né? Então, pesa bastante. Tem que ser planejado mesmo. Aí. Tem que ter um planejamento até para isso, né? Porque realmente eu mesma, nesse momento, não tive condição de pagar Campo do Ju pra Nina. E aí, fez o quê? E aí eu precisei contar com os amigos, né? Eu sempre falo que quem tem amigo tem tudo nessa vida. Então, o que eu fiz? Saí ligando pro pessoal e aí a Nina, cada dia, tá ficando na casa de um. Ontem ficou com uma amiga, hoje tá com outra, segunda-feira ficou com outro. E assim a gente segue a vida. Uma solidariedade aí. Solidariedade, a gente se ajuda porque precisa, né? A gente tá aqui num lugar estranho, não tem família, né? Por perto, porque geralmente a gente conta com os avós, com os tios e tal, né? Mas aqui não tem família, então a gente tem que contar com os amigos. Você tem que conseguir costurar uma rede aí, né? De apoio, na verdade, né? Isso. Porque na verdade é isso, né? Muitas vezes no momento, você tá encrencado ali, precisa encontrar uma solução ou se virar, e o amigo tá ali para te ajudar. Mas pode ter certeza, daqui a pouco vai acontecer com ele também. Exatamente. Né? E aí a gente ajuda também. É. E vai fazendo isso. Isso é importantíssimo. Então, importantíssimo, essencial. Poxa, porque, por exemplo, esse inverno agora que tá acabando, né? Dizem que tá acabando, hein? Então, muita criança ficou doente, né? Então, teve uma virose aí muito forte, né? Nossa, o que teve de otite em criança. Otite, só para quem, como eu aí, não conhece muito, tá? É dor de ouvido, né? Dor de ouvido. Tá bom, obrigado. Tá? Então, e diarreia, aquele desarranjo intestinal, né? Vômito, nossa. Aí o pai e a mãe correm aí pra ficar com a criança, né? Também vai... Cadê o relaxo nisso aí? Não tem, né? Pois é. E no final chega no médico e é só uma virose, né? Tem que esperar passar. Tem que esperar, não tem o que fazer. Hidratar a criança, aquela coisa, né? Mas... E logo depois vem a semana de relaxo, né? Porque se você parar pra ver... É uma coisa em cima da outra. Você já tem que se equilibrar ali, esticar. Olha, não vou poder ir hoje ou a parte da manhã. Explica pro patrão, né? Mas logo depois vem essa aí. É meio complicado, hein? É complicado, né? A gente tem que ter muito jogo de cintura. E pra verão? Depois que acabar isso aí... Rapaz, eu tô ainda pensando o que é que eu vou fazer no verão. Eu ainda não sei. Porque é complicado, viu? Porque... Imagina. Tava falando que
Às vezes o Campo do Jus sai tão caro que compensa importar a avó do Brasil para ficar aqui com a criança, sai mais barato. Você está importando mão de obra escrava, barata, hein? Denúncia da Planet aqui, hein? Estou denunciando. Melhor mão de obra. Mas é verdade, porque isso também, poxa, um impacto. Eu acho que a gente estava lendo uma matéria, né? Uma jornalista falou sobre a semana de relaxe, né? O efeito benéfico que pode ter, né? Que tem na teoria, né? De quebrar um pouco a rotina. Eu acho que cada vez mais, né? Filhos e pais ficando tão distantes, né? O filho também cheio de tarefa, né? Uhum. Então, passa o dia inteiro na escola, tem, sei lá, outro curso, uma atividade, vai fazer esporte, natação, os pais também na correria. A gente, né, imigrante, então, início, então, de vida aqui, a gente também é estudante igual, né? Então, vai estudar, estuda de noite, estuda de manhã, né? Fim de semana, se prepara. Então, ter essa pausa, eu acho que é importante para te botar a família de volta ali, tentar dar uma relaxada, mas tem muitos pais também que não lidam bem com isso, né? Que ficam estressados, né? Porque não conseguem, ou talvez não dá aquilo que poderiam dar. Porque tem a cobrança também da molecada também. Tem meu amigo tá indo sei lá pra onde. Isso. Tá viajando, por que a gente não vai viajar também? Né? Tem uma série de coisas. E o verão vem aí, hein? Pois é. Eu preciso me planejar melhor, pelo menos pro verão, porque por essa semana aí... Tá, foi um caos. E foi quando? Começou? Foi essa semana só? Só essa semana. Começou segunda e vai até sexta. Entendi. Então, semana que vem, vida normal. Então, mas assim, em relação ao calendário da tua filha, não muda nada. Assim, não ficou prova, nada para ela estudar, nada. Porque a Nina tá no maternal ainda, né? Então ela não tem, ela não tem essas coisas ainda. Então, eu não sei criança mais velha como é que é, mas para ela normal, assim. Nada mudou. Bom. E aí, da tua experiência como primeira semana de relaxe, o que você diria? Eu diria que procurem saber com antecedência quando vai ser e tentem se planejar, ver o que vai fazer, com quem que vai deixar e tudo. Se precisar deixar em Campo de Jus, né, guardar uma graninha, porque vai ficar meio tumultuado. Não. Mas também não é o fim do mundo, não, né? Não é. Assim, eu fiquei um pouco desesperada no fim de semana, tentando resolver isso e tal, mas eu consegui. Como eu falei, quem tem amigo tem tudo nessa vida. E foi tranquilo. E assim, tô indo trabalhar tranquilamente, a Nina tá lá e tal. E ela estranha? Ela tá feliz da vida, porque não tá indo pra aula e tá brincando o dia inteiro com os amiguinhos. Tá feliz da vida. Tá bom. Se os amiguinhos também ficaram, né? Não viajaram, então tá tudo certo, né? Tudo certo. Legal. Mas isso também vai um pouco da nossa segunda notícia, né? Que a gente estava justamente comentando, né? Do governo aí anunciando um aumento na quantidade de vagas na creche, né? Na garderie. Isso aí é um problema, né? Acho que no mundo inteiro, né? Porque falta vaga. Sempre parece que tá faltando vaga, né? Pra creche, né? É uma questão. Eu cheguei aqui em 2016 e a Nina foi pra garderie. Ela não ia pra escola ainda. Ela começou a ir esse ano, em setembro de 2017. Ela começou a escola. Sim. E eu tive muito problema com esse negócio de creche logo que a gente chegou, porque não tinha vaga. Não é simples conseguir vaga em creche do governo, né? As CPEs que eles chamam. Seria pública, né? Isso, as públicas. Tem as creches que são subsidiadas também, que tem um valor menor, mas não é em todo lugar que tem. Onde eu moro não tinha, mesmo assim. E então precisei colocar a Nina numa creche privada. E é muito caro. Quanto que custa isso aí, mais ou menos? Só pra gente ter uma ideia, e quem tá lá, a mamãe que tá pensando aí. Olha, custa em torno de... Depende também da creche, mas a gente pagava, eu acho que 40 o dia. Uou! 40... Isso no fim do mês dá um outro aluguel. Porque 40 ao dia, 22 dias úteis aí, dá mais de $800. Sim.
Exatamente. E como nós não somos residentes permanentes ainda, a gente é estudante estrangeiro, Sim. A gente não tem direito ao reembolso mensal, porque quem é residente permanente, o governo reembolsa esse valor mensalmente. Porque, de fato, existe essa dificuldade da vaga nas creches públicas. Então, se você é residente permanente, você coloca numa creche privada, mas o governo te reembolsa a cada mês. Eu acho que é 70% do valor, uma coisa assim. Sim. Só que como a gente não é residente permanente, a gente não tem direito a esse reembolso mensal. A gente só vai receber esse reembolso no imposto de renda do outro ano. Ah, tá bom. Né? Talvez como tipo de alocação familiar. Volta, tá. Né? Parte desse dinheiro acaba que volta, só que você precisa ter esse dinheiro para pagar. Você tem que até sobreviver até lá, né? Exatamente. E aí, assim, pra gente, pelo menos, pesou muito, por quê? Porque a gente tinha acabado de chegar e era um valor muito alto e a gente ainda estava pagando com o nosso dinheiro do Brasil. Então, se você converte pro real, acaba... Imagina, faz as contas. É que é melhor nem fazer. Melhor nem Pesa fazer. bastante isso aí, né? Eu tô dando uma olhada aqui no site aqui de notícias, né? Onde foi anunciado isso. Foi agora, nessa semana, né, na terça-feira, que o governo do Quebec anunciou novos 5.800 né, espaços para vagas no daycare, né? Na creche, tá? E aí a gente pode citar aqui o ministro da família. Né? Aqui existe um ministro que é justamente da família. Toda a cara do Quebec isso, né? Da cara assim, do Quebec, porque eles têm um cuidado, ou pelo menos tentam, né, demonstrar, ter um cuidado especial pela criança e pelos idosos, né? Então, e eu acho que tá aqui, Luc Fortin, já gostei dele, já começou bem aí o ministro Luc, tá? Tentando dizer, né, ele anunciou que ele vai tentar alocar essas vagas, né, em áreas da província do Quebec onde há mais necessidade, né? Então, ou em algum lugar, ou em bairro talvez mais pobre, né? Ou onde esteja havendo uma falta realmente crônica de vagas, né, para as crianças. Né? Isso é uma coisa que eu acho incrível aqui no Quebec, assim, que essa valorização da família deles aqui, eu acho, pra gente que tem criança, assim, nossa, realmente incrível. Para mim é um ponto muito, muito forte. E essa questão das vagas, gente, isso é tão importante porque a gente estava falando do valor alto das creches privadas, mas quando você coloca numa creche do governo, esse valor de quase $1.000 por mês cai para $160 por mês. Então é outra história, sabe? Vem muito subsídio aí, né? Que então, o governo tenta... mas, nossa senhora, você faz uma diferença absurda, né? E a experiência da creche, como foi, assim? Positiva? A comida, a educação, as monitoras, como é que assim, foi? Tive duas situações, né? Quando a Nina chegou, ela foi pra creche privada e tive muita dificuldade de encontrar uma creche boa pra ela. Privada? Privada. Por incrível que pareça. Cara desse jeito. Eu troquei ela, acho que 3 vezes. Uau! Foi complicado. E o que eu mais ouço por aí é de gente, pai, tendo problema com isso. Assim, que de fato as creches privadas... E que tipo de problema você ouviu falar? Despreparo dos cuidadores, das professoras que ficam lá. Questão de organização, questão de limpeza muitas vezes, uma série, alimentação também, que às vezes a Nina, ela estava numa garderie, que depois eu descobri que, nossa, eles davam só porcaria industrializada para as crianças comerem. Né? Então tem isso também, não pode, né? Não... É contra a lei, mas eles dão, né? Então, isso acontece.
Esse negócio de creche privada é uma questão que eu tive muito problema e eu ouço muitas pessoas também relatando a mesma coisa. Mas aí, no fim, eu consegui uma que eu gostei bastante, a Nina gostava de ir, as professoras eram carinhosas, porque tem essa coisa da frieza também, né, que você encontra muito. Então, as professoras eram carinhosas e tal. Só que aí, logo depois, saiu a vaga dela pra CPE, porque ela já tava maiorzinha, né, porque quando a criança é um pouco maior, parece que sai mais rápido um pouco a vaga. Com a criancinha menor, fica anos esperando. E aí, saiu, ela foi pra CPE. E foi ótimo. A CPE eu adorei. Eles são muito preparados, muito organizados. A Nina adorava, as professoras eram ótimas. A pública, então, acabou se mostrando mais... bem melhor. Eficaz aí do que a privada. Bem melhor. Caindo mais um mito aí, né? Fora aquela do francês, né? Que Montreal, no Quebec, só se fala francês, né? Tem essa aí, ó. Porque a gente sempre tem essa... Isso a gente traz do Brasil, né? Essa ideia de que privada é melhor. Né? Mas nem aqui, sempre, né? Aqui é o contrário. Eu já tive amigos meus que tiveram também, mas assim, boas experiências de creche, né? Assim, de levar os filhos para atividade, né? Eles organizavam passeios, sabe? Aula de música, sabe? Assistiam um concerto, sabe? Teatro, sabe? Isso que você imagina, né? Poxa, só naquelas escolas realmente no Brasil, assim, de particulares, caríssimas, né? E aqui eles botando no nível realmente de creche, né? Sim. Então... A Nina fazia passeio no bosque. Eu tinha muita coisa legal, assim, que ela fazia. E como é que fica escolher? É em função do teu bairro? Ou você tá livre para botar o teu filho em qualquer... Como você fez aí o público é em função da tua localidade, eu imagino. Como é que vocês se encontraram? Existe um site que você coloca o nome da criança numa lista de espera. Tá. Né? Eu não vou lembrar agora o nome do site. Tá bom, depois a gente bota aqui embaixo aí no comentário do vídeo. Isso, eu não me lembro. Mas aí você coloca onde você mora, o seu código postal e aí ele vai... Sugerindo, né? E você coloca aonde que você quer colocar na lista de espera, assim, que você quer esperar a vaga. E aí espera, e uma hora eles te ligam. Então, em princípio, pelo que eu entendi, né, isso vai de acordo com o que eu já vi algumas colegas meus também, né, não necessariamente você fica com a tua criança no teu bairro, né? Não, então, a creche, a garderie, não. A escola precisa ser de acordo com o lugar onde você mora, mas... Eu já vi gente tendo que trabalhar em Châteauguay, Candiac, mas deixava do outro lado da ilha de Montreal, sabe? Faz um percurso aí doido, às vezes, todos os dias. Né? Como não é uma coisa fácil ter uma vaga na CPE, as pessoas fazem isso, né? Colocam em vários lugares e é que sair primeiro, vamos. Porque, de fato... Vocês ficaram quanto tempo esperando? Até que com a Nina foi rápido, acho que foram 4 ou 5 meses de espera. Foi rápido, mas ela tava... Já na transição, Então ela ficou tinha pouco que sair, tempo. né? Ela ficou pouco tempo na garderie. Então, nessa idadezinha de 5 anos, é um pouco mais fácil. Mas quando a criança é novinha, aí demora. E o que você achou dessa experiência na creche, aqui no Canadá? Ela foi... Educaram ela, tentaram estimular de fato a criança? Sim. Ou que às vezes muita gente critica, né? Poxa, eu deixo meu filho lá, vou trabalhar, mas sei lá, ele fica, parece um depósito de bebezinhos, né? Como é que foi a tua experiência, assim? Comigo foi muito positiva, assim, na CPE em especial, né? Como eu falei, nas outras eu tive problema de diversos... Né? Mas na CPE foi muito, muito positivo mesmo. Ela era estimulada o tempo inteiro, tinha atividades o tempo todo, eles saíam para fazer passeios. Ela todo dia chegava contando uma história e
E eles saem pra brincar, mesmo no inverno, um friozão. Eles saem, botam o casaquinho lá e a roupinha de neve e saem pra brincar. Ela chegava, às vezes, com a roupa toda molhada, porque ficava rolando nas montanhas de neve e tal. Mas foi muito positivo e, inclusive, ela chegou aqui, não falava nada, absolutamente nada de francês e ela desenvolveu o francês dela muito rápido. Já tava falando melhor que a mãe? Nossa senhora, o francês dela é super espontâneo. A pergunta eu já sabia a resposta, tá? Porque é impressionante, né? As crianças desenvolvem assim, falam sem sotaque nenhum. Nossa. E muito rápido, né? O francês dela é muito espontâneo e ela faz a pronúncia direitinho. E é bonitinho, né? A criança vista ali, o pai tentando falar o francês, ele... Pai, mãe, não é assim que fala, não. Isso rola mesmo. Dá aquela corrigida. Não é assim que... Não, a pronúncia tá errada. Mas é verdade, a gente vai... Literalmente o pai aprende com os filhos aqui, né? Tem disso. Mas é interessante. Mas e seguindo aqui a matéria, né, do jornalista, né, tem cerca de vagas em creche aqui na província do Quebec, cerca de 300 mil. Tá? E dessas 300 mil, cerca de 233 mil são subsidiadas. Né, dizendo um pouco aí do que... E é complicado, né? Porque todo mundo, de fato, quer... que tem subsídio, óbvio, claro, né? Fica óbvio. Bem mais em conta, né? Nossa, não tem nem comparação. Bom, mas faz parte aí o que acaba sendo um pouco contraditório, né? Vamos pensar. Se o governo está estimulando, né, a imigração, estamos aí chegando as famílias, por quê? E uma das razões é a baixa taxa de natalidade, então não preciso nem dizer, né? Deveria haver uma folga aí em vagas de creche, né? Mas deveria. O que eu acho que está acontecendo é isso, né? Um baby boom de nós, entre nós, né? Os imigrantes aí, acho que estão... A gente chegando, né? E trazendo os filhos. Trazendo filhos, né? Porque o que eles querem, eles estimulam isso, né? Que venha famílias, né? E aí deu uma sobrecarregada, né? E o que você acha que vai acontecer com a sua filha? Ela vai se tornar canadense? Difícil dizer, assim, ela tem coisas... Eu fico até curiosa, assim, ela tá sendo alfabetizada agora em francês. Sim. Né? Então, às vezes ela vai ler alguma coisa e mesmo quando ela lê uma palavra em português, às vezes ela lê com a pronúncia em francês, assim. E aí? Eu acho um barato, assim. Eu acho muito bonitinho. Mas, assim, eu não sei como é que vai ser pra ela. Em casa, a gente só conversa com ela em português e a gente não mudou nossos hábitos, nada disso. Mas ela convive com os amiguinhos e tudo. Eu acho que, no fim das contas, ela vai acabar sendo mais canadense, viu? Sei lá. Eu digo a você muito provavelmente. Assim, eu tive uma experiência, eu fui visitar alguns amigos, né? E eles tinham duas crianças, duas meninas, de mais ou menos 4, 5 anos. Então, mais ou menos a mesma situação. Eles estavam sendo alfabetizados em inglês, né? Na escolinha e tal. Mas eu vi a mãe, né? A mãe falava só português e tal. Mas entre as crianças, eles só falavam já em inglês entre elas, assim, né? E dava para ver muito claro, até na expressão da criança, que quando eu vinha, a gente tentava falar com ela, e aí, vamos brincar do quê e tal, ela tinha já vergonha de se expressar em português, porque ela já sabia que ela não estava falando certo. Então eu acho que em algum momento isso vai acontecer mesmo, porque o francês vai ser muito mais confortável para ela do que o português, né? E logo depois vem o inglês também, né? E daqui a pouco começa o inglês, E uma coisa que você tá falando aí, eu acho muito interessante mesmo, porque eu percebo a Nina às vezes brincando com os amiguinhos brasileiros que moram aqui, né? Que ela conhece. Às vezes eles estão brincando entre eles em francês. É curioso, né? É muito doido, né? Mas isso acontece, vira e mexe, acontece.
que nem uma história, quando eu era criança eu não entendia. Uma vez eu estava numa festa e fui brincar com um dos garotos, mas ele era filho de um diplomata. Né? Então, sabe, o diplomata vive, né, cônsul, vive cada ano num país diferente. Eu não entendia nada do que o garoto dizia. Porque ele falava, começava em português, botava o verbo em francês, em inglês, misturava tudo. Eu voltei, mãe, eu não entendo nada. Aí eu lembro da minha mãe falando, pega a bola, começa a chutar a bola aí, correr é universal, né? Mas eu lembro disso, eu nunca esqueci. Pra mim ficou uma coisa, nossa, o menino que fala 1000 línguas, né? Ficou uma coisa assim. Mas, bom, é isso que a gente tá produzindo aqui, né? Eu acho super interessante, né? Culturalmente pra ela, isso é incrível. E ela, na escola, como aqui em Montreal tem muito imigrante, ela na sala dela tem gente que fala espanhol, tem gente que fala russo, tem uma brasileira que fala português, que mais? Tem chinês. Sim. Então, outro dia mesmo ela veio falando oi, que ela sabe oi em russo, sabe oi em chinês. Ela vai jogando, de vez em quando ela mete umas frases em espanhol. Vai que cola, né? Ela fala, e inglês também, embora ela não estuda inglês ainda. Mas alguma coisa ela sabe, porque ela tem amigos anglófonos. E televisão também. Tem televisão também, então de vez em quando ela fala umas coisas em inglês também. Os instrutores também podem ser bilíngues aqui, né? É muito comum isso, então, às vezes, ele mesmo já sente que não está funcionando no idioma, né? E vai... Ou o próprio instrutor já é imigrante também. Então, eu sei que tem vários e vários brasileiros também trabalhando, né? Nessas garderies idem para outras nacionalidades. A professora da Nina é imigrante, mas ela é francófona, mas ela é imigrante. Pois então já o sotaque diferente. Exatamente. Né? Que legal. Isso faz parte da nossa vida doida aqui, né? Escolhemos incrível. Isso, né, Carol? É isso aí. Então, gente, olha, bom, ficamos assim, por hoje a gente termina esse papo. Aliás, esse papo nunca tem fim, né? Falar de filho, falar de criação. Bom, agora ela começou a escola primária, né? Então, daqui a pouco vai pro secundário, né? E vai seguir o percurso. Se alguém tiver alguma dúvida, porque eu sei que esse é um assunto que aflige bastante, se alguém tiver uma dúvida, uma sugestão, fala aí que a gente vai trocando ideia. Pode deixar aqui na caixa de comentários, né? A gente vai falando. A ideia é, de fato, poder compartilhar um pouco essas experiências aí com vocês. Bom, eu nunca ia poder fazer um programa sobre mães e filhos, né? Por razões óbvias, né? Mas, Carol, muitíssimo obrigado pela tua experiência, pelo teu depoimento aqui, né? E, gente, se vocês quiserem outros vídeos, outros temas, sugiram, tá? Curtam, assine o nosso canal aí no YouTube ou se tornem fãs aí na nossa fanpage no Facebook. Compartilha. Pois quem sabe não tem mais gente aí por fora querendo saber um pouco mais de como é a vida de nós, pobres imigrantes, nessa terra tão diferente, né? É isso aí. Gente, obrigado mesmo, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.